Olá, meu nome é Eliton e hoje eu vou apresentar para vocês os resultados da minha pesquisa de iniciação científica que foi desenvolvida nos anos de 2021 e 2022 sob a orientação do professor Dr. Eduardo Henrique Silva Bittencourt. Primeiramente, o tema da nossa pesquisa é a óptica geométrica em meios não lineares bidimensionais. E antes de expor os resultados que a gente alcançou, é importante delimitar o que vai caracterizar o meio não linear e o meio bidimensional. O meio bidimensional vai ser um meio que caracteristicamente é estruturado em muitas camadas de espessura atômica, ou seja, ele tem dimensões de comprimento, tem dimensões de largura, mas dimensões de altura é inexistente, ou seja, é uma única espessura atômica. Já os meios não lineares, a característica não linear é dada com a possibilidade de se variar os parâmetros dielétricos desse meio sob a ação de campos eletromagnéticos externos. E devido a certas características vantajosas, como a alta estabilidade química e mecânica e o baixo custo de fabricação, essa classe de meios materiais ela tem ganhado um certo destaque ultimamente na literatura, com uma categoria promissora na construção de dispositivos ópticos. Então, torna-se de grande relevância compreender como que se dá a propagação de luz nesses meios. E a nossa pesquisa surge justamente nesse objetivo de estudar os aspectos da propagação de luz nesses meios materiais 2D não lineares no limite da óptica geométrica. E por se tratar de um meio de dimensões reduzidas, com a facilidade, a redução da dificuldade das equações que surgem, a gente tentou expressar as equações gerais das velocidades de fase e velocidade de grupo, analisar as condições de refringência e polarização da onda e aplicar a teoria em certos casos particulares, tanto para fazer cheque de consistência como para prever algumas características que podem ser interessantes. A gente usou o formalismo tensorial nessa construção da teoria, de forma a garantir a invariância sobre a ação do grupo de Lorentz, e por meio disso a gente conseguiu construir de fato a teoria eletromagnética em duas dimensões. E essa construção ela se deu basicamente aplicando um método chamado de Hadamard-Sen na teoria clássica de Maxwell. E nessa redução, como a gente vai eliminar um dos eixos, e a fazer análise apenas no plano, a gente tem que tomar cuidado com algumas modificações que a gente faz, principalmente ali considerando a força de Lorentz, para conseguir tornar essa força invariante do ponto de vista planar. Além do mais, como a gente tem a onda se propagando nesse meio, ela pode ser caracterizada por campos de baixa magnitude e fase descontínua, consigo aplicar teoremas da álgebra linear, mais especificamente o teorema de Hadamard, e reduzir as equações diferenciais parciais de Maxwell, que formulam a teoria de Maxwell, em um problema algébrico de alto valor. Com essas simplificações, a gente consegue construir a teoria do magnetismo pela óptica geométrica nesses materiais bidimensionais não lineares. E com isso a gente consegue analisar a propagação da luz em função da variação de certos valores dos parâmetros características associados à propagação de luz. Um exemplo interessante que a gente analisou um caso particular são os casos magnetoelétricos. São casos que têm ganhado um certo destaque na literatura recentemente, que são os casos na qual um campo magnético é capaz de gerar um deslocamento elétrico e um campo elétrico é capaz de gerar um fluxo magnético. Então, fazendo essa construção teórica do modelo, a gente conseguiu prever, teoricamente, a ocorrência do fenômeno de birrefringência, opacidade e propagação unidirecional também em meios bidimensionais. São fenômenos que já são estudados no caso clássico e que, por se tratar de um caso reduzido, caso clássico, conseguir apresentar isso no caso mais geral possível é de bastante interesse. Desse modo, a gente pode concluir que a construção do eletromagnetismo em 2+1 em uma análise bidimensional e a análise da propagação da luz nesses meios materiais pela óptica geométrica permite a construção explícita das expressões para velocidade de fase e de grupo para o caso mais geral possível, não ausência de simplificações. E, considerando o crescente número de materiais de monocamadas cobertas recentemente, a teoria em duas dimensões espaciais pode ser de grande interesse nas áreas de engenharias e justificar as aplicações desses meios em tecnologias que venham a surgir nos próximos anos.
Bem, é isso. Espero que tenha gostado da apresentação. Eu agradeço a atenção.